Olá, meu nome é Mari Naguel, esse é mais um vídeo do canal Monetizou e hoje vou falar sobre o Bradesco, Vou explicar o que está acontecendo com o Bradesco porque tem muita gente confusa. De um lado só tem notícia ruim, a ação caiu 30% no último ano, várias notícias sobre inadimplência subindo no banco, mas ao mesmo tempo grandes investidores estão aproveitando para comprar ações da empresa. O que traz a pergunta, será que o Bradesco é uma boa empresa ou não? Será que esse é um bom momento de compra ou não? E sim, eu vou responder tudo isso hoje, então fica até o final que o vídeo tá bom. Primeira coisa, eu já tenho alguns vídeos no canal falando sobre o mercado bancário. Tenho vídeo fazendo análise do setor, vídeo comentando sobre bancões e fintechs, vídeo comentando sobre como Americanas afetou o resultado de cada banco, vídeo comentando sobre o sistema financeiro nacional, falando da parte mais regulatória. Então, se você quiser ver um vídeo para entender o mercado bancário de forma geral, é só conferir o canal. Mas não se preocupa que eu também vou fazer uma introduçãozinha aqui rápida para contextualizar. E aí, vamos lá. O mercado bancário brasileiro é um mercado concentrado, mas competitivo. Como assim? De fato, o mercado está concentrado em 5 players principais, o Banco do Brasil, Caixa, Santander, Bradesco e Itaú, que são companhias gigantescas e praticamente todas têm ações listadas na bolsa. A única exceção é a Caixa. Porém, apesar desse ser um setor concentrado, ele também é um setor bastante competitivo. Primeiro por causa dos novos entrantes, as fintechs que acabam influenciando na dinâmica do mercado, trazem competição. Além disso, esse mercado está em constante modernização e tem muita inovação, inclusive nesses grandes bancões. Um grande exemplo é o Itaú, que apesar de ser um bancão líder do setor, com uma grande parcela do mercado, ele investe muito em tecnologia, em pesquisa e desenvolvimento, porque ele tem essa preocupação com inovação. Ele sabe que ele precisa inovar para se manter competitivo. E hoje, nesse vídeo, eu pretendo falar sobre um desses 5 grandes players. Vou falar do Bradesco. Vou falar sobre resultados, explicar como ele vem se posicionando no setor, enfim, falar sobre o case de forma geral. E para ter algum contexto, vou fazer uma comparação com o resultado de outros bancos, particularmente Itaú e Santander, já que as fintechs não são um comparativo tão preciso e Banco do Brasil, querendo ou não, tem a questão do risco político sendo precificado, que faz com que a ação seja negociada por múltiplos mais baixos. Já tem um vídeo aqui no canal comentando sobre isso. Mas aí vamos lá, Bradesco. O Bradesco é uma companhia enorme, ele é um bancão, um desses 5 que dominam o mercado bancário. Ele tem 72 milhões de clientes, tem bilhões de reais em ativos sob gestão e tem um histórico consistente em entregar lucros bilionários. Porém, apesar de tudo isso, se você assistir os meus vídeos anteriores em que eu falo sobre o mercado bancário, você vai notar que eu sou bem crítica com o Bradesco. Tem um vídeo que eu postei em junho de 2022 que eu falo que o Bradesco lucra pra caralho, mas não faz porra nenhuma, Não investe em tecnologia, não investe em inovação, não se preocupa em como ele vai se posicionar no mercado no longo prazo. E a impressão que dá é que o mercado concorda com a minha opinião, porque enquanto tivemos várias ações de bancos subindo, a ação do Bradesco caiu bastante. E os últimos resultados, especificamente do quarto trimestre de 2022 para cá, vem decepcionando bastante o mercado, que está muito preocupado com a inadimplência do banco. Sobre o resultado do quarto trimestre de 2022, eu já tenho um vídeo aqui no canal explicando o que aconteceu, explicando como Americanas afetou o resultado dos bancos. O lucro líquido recorrente do Bradesco no trimestre foi de 1,6 bilhão, uma queda de 76% versus o quarto trimestre de 2021, e no acumulado do ano foi de 20,7 bilhões, uma queda de mais de 20%, pior lucro em 17 anos. Então sim, foi um resultado muito amargo. Além disso, a provisão para devedores duvidosos aumentou 105% no trimestre e 247% nos últimos 12 meses. Porém, é importante ressaltar que o Bradesco tinha provisionado 100% da exposição que ele tinha com Americanas, que era de quase 5 bilhões, 4,9 bilhões de reais. E mesmo provisionando 100% da dívida, ele conseguiu ter lucro. Foi um lucro merda? Foi, mas teve. Se Santander, por exemplo, tivesse provisionado 100% da exposição com Americanas, ele teria tido prejuízo. Então é importante levar isso em consideração. Então, ok, essa é a questão por trás do quarto trimestre de 2022. Mas qual o problema? Que mesmo com a questão da Americanas resolvida, mesmo com a dívida 100% provisionada, o resultado do Bradesco do primeiro trimestre e do segundo trimestre de 2023 decepcionou. E a inadimplência continua subindo. No primeiro trimestre, o lucro foi de 4,3 bilhões, 37% menor do que no primeiro trimestre de 2022, e o ROI foi de apenas 11%, bem abaixo dos concorrentes.
sendo que as provisões continuaram elevadas. Já no segundo trimestre de 2023, o Bradesco registrou lucro líquido recorrente de 4,5 bilhões, uma baixa de quase 36% na comparação com o segundo trimestre de 2022. A inadimplência continuou pesando, foi de 4,4% no trimestre, um aumento de 0,8 ponto percentual em comparação com o mesmo período do ano anterior. Aí percebam que se eu paro o vídeo aqui, a conclusão é que não vale a pena investir em Bradesco. Acabei de falar que a empresa não investe em tecnologia, não investe em inovação, não está se preocupando em como ela vai se posicionar no mercado no longo prazo. Além disso, agora, no curto prazo, está passando por dificuldade com relação a crédito mal gerido, está passando por dificuldade com relação à inadimplência. E toda essa historinha que eu contei aqui é observável nos múltiplos da empresa. Quando a gente compara os múltiplos de Bradesco com Itaú e Santander, a gente consegue ver essas questões. Bradesco tem um risco maior, é uma empresa menos eficiente, a gente consegue ver isso no ROI, que é muito mais baixo que o do Itaú. O do Itaú é 17%, enquanto o do Bradesco é 10%. Mesma coisa olhando para as margens, margem líquida, margem bruta, olhando para o crescimento de receita e lucro nos últimos 5 anos, olhando inclusive para a própria inadimplência, que foi o que eu mais foquei aqui no vídeo, a gente consegue ver essas questões. A inadimplência do Itaú e do Santander fica mais ou menos em 3%, já do Bradesco é o dobro, quase 6%. Agora, tem alguns indicadores que o Bradesco de fato ganha. Alguns indicadores que a gente poderia falar que o Bradesco é mais atrativo que o Itaú e Santander. Indicadores relacionados a preço. O PL, o preço sobre o lucro do Bradesco, é melhor. Apesar do lucro do Itaú, por exemplo, ter sido consistente nesses últimos resultados, enquanto o lucro do Bradesco ter caído absurdamente. Por quê? Porque o preço das ações do Bradesco caiu tanto que comparativamente ele está mais barato. E olhando para o preço sobre o valor patrimonial, também. Bradesco e Santander estão mais descontados que Itaú. Inclusive, ambos estão abaixo de 1. Então, estamos falando de uma empresa pior, que quando a gente faz essa análise qualitativa, essa análise fundamentalista, ela acaba saindo perdendo, porque é uma empresa com problemas, porém, estamos falando de uma empresa que está mais barata. E aí, olhando para essa comparação de preço, tem gente que vai preferir. E sim, apesar do Bradesco estar passando por todas essas questões, apesar de ser uma empresa com problemas, tem investidor que está comprando, tem investidor que está achando barato, que as ações teriam se descontado mais do que deveriam. E um desses investidores é o famoso e genial Marx, que aumentou a posição em Bradesco por meio do seu fundo. Fez uma compra relevante de 9,5 milhões de ações, porque ele acha que a ação ficou barata demais. E ele é um especialista em crédito, inclusive. Então, assim, o que eu queria falar aqui nesse vídeo. Se a gente for falar simplesmente da qualidade do ativo, sobre os fundamentos por trás da ação, é óbvio que Itaú dá um baile no Bradesco. Como eu falei ao longo desse vídeo inteiro, o Bradesco está passando por muitas dificuldades, muitos problemas relacionados à qualidade do crédito, relacionados à inadimplência. E é por isso, inclusive, que está tendo tanta notícia negativa sobre o banco, por isso que a ação caiu tanto. A companhia vai ter que passar por uma reestruturação, não é algo que acontece do dia para a noite. Porém, fato é que preço importa. Não adianta ter uma puta empresa se o preço da ação tá muito alto, não vale a pena comprar. E da mesma forma, se eu tenho uma empresa que não é uma empresa tão boa, que tá passando por problema, mas a ação tá muito descontada, ou seja, a empresa teria que piorar muito, teria que fazer muita cagada para chegar realmente naquele valor de mercado. Então, talvez faça sentido comprar. E é isso que esses investidores estão pensando, esses investidores que começaram a aportar. Mas aí lembrando, se você tiver interesse, se você achar que é uma oportunidade, essa não é uma operação livre de risco. O múltiplo está descontado? Está descontado. Mas ele pode se valorizar ou realmente por um aumento de preço ou por uma queda ainda maior do lucro. O múltiplo, ele somente mostra o resultado presente. Então, se eu fosse dar um conselho, é que se você chegar na conclusão sozinho, avaliando a ação, avaliando a companhia, avaliando o risco, você chegar à conclusão que talvez faça sentido ter essa exposição. Não considere essa ação para sua carteira previdenciária, Não considere uma aposta certa, porque não é. Então, faça uma alocação que você se sinta confortável considerando todos esses riscos da companhia. O vídeo de hoje foi esse, tentar explicar como que é possível ter tanta notícia negativa, mas ao mesmo tempo pessoas comprando, tentar explicar esses movimentos, o que está acontecendo com o Bradesco. Se você gostou, dá um like, comenta o que você achou, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.